Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar de Springideira, JPA. A evolução da JPA. Parece um pleonasmo, mas não é pleonasmo. Como poucos sabem, existe muita diferença entre o Springideira JPA e a própria JPA. Quem não sabe o que é JPA aqui? JPA. Então, JPA ele é uma especificação Java criada pela Sun para unificar os modelos de persistência a banco de dados relacional. Então, ele foi criado para isso, porque na época, cada empresa de tecnologia, cada framework era criado para fazer ORM, gerenciamento de objeto relacional, fazia de uma forma e ninguém convergia para o mesmo padrão. Então, foi criado o Java Persistência API, que a Sun criou em 2006, para poder unificar esses conceitos. E aí todo mundo começou a falar a mesma língua. Então, a JPA veio daí dessa necessidade das empresas convergirem para a mesma arquitetura de objeto relacional. Então, objeto relacional é um objeto Java que reflete um conjunto de tabelas do banco de dados. Então, esse conceito de objeto relacional, ele é antigo, até antes de 2006, só que cada empresa fazia o seu. Por exemplo, o nosso sistema Dokimazo, ele tem a própria ORM dele. Então, o mapeamento do objeto relacional foi feito na tecnologia Delphi, né? A gente criou lá junto com o Márcio, lá da Neocortex, eu e ele, e a gente criou isso baseado nesses conceitos de ORM que eu já aprendia na faculdade. Então, e a JPA é justamente a padronização disso. Então, depois que a gente viu a JPA, eu olhei para o Márcio e falei, Márcio, criaram aquilo lá no Java, aquilo que é o PerOBJ nosso aqui. E criou e falou, pois é, só que lá é Java, né, que está rodando em Delphi. Então não era possível aproveitar. Mas é justamente os mesmos conceitos. Os mesmos conceitos que tem na JPA. Pois é. Ele diz que a gente vai falar hoje que a evolução da JPA através do Springideira, ele vem muito a calhar nessa temática que a gente está abordando aqui de arquitetura de microserviço. Então, ele é o core disso, né? Porque uma arquitetura de microserviços sem dados, ela não existe praticamente. Poucos serviços vão existir, microserviços vão existir sem a gestão dos dados. E a gente vai utilizar fortemente Springideira, JPA, para fazer isso. Depois a gente vai ver que não é só o Springideira JPA, mas lá na frente a gente vai falar. Então, aqui repetindo aqui, né? Isso aqui todo mundo aqui já me conhece. Beleza, então hoje o que a gente vai abordar aqui? A gente vai falar uma pequena história da JPA, dessa evolução, e o que é o Springideira JPA, implementando um CRUD com JPA. Tem gente aqui que está careca de saber como é que faz isso. Eu e o João. Eu e o João, né, João? Mas assim, é bom a gente enfatizar isso, para que a galera que está chegando agora, mexendo com isso, com tecnologia, saber como é que funciona as coisas, quanto tá mastigadinho as coisas agora. Implementando um CRUD com o Springideira JPA, tem diferença, uma grande diferença. E o Springideira JPA e Carry Methods, nós provavelmente não vai dar tempo de a gente falar hoje sobre os Carry Methods, aí eu vou deixar para a próxima. Então eu enxuguei, ainda está na agenda aí, mas é por falha minha, não tirei. Mas na próxima meetup nosso vai estar assim, a gente vai falar só de Carry Methods. Beleza. Então, uma breve história aí do que aconteceu com a JPA. Desenvolvedores lidavam com dificuldades de mapeamento e manipulação de objetos em Java para suas respectivas representações em um banco de dados, registros de uma tabela. Então, o mundo relacional do banco de dados é incompatível com o mundo orientado a objetos, porque ele lida com os dados de maneira distinta. Enquanto em Java os registros são representados por objetos que possuem comportamento, no banco de dados os registros são representados de forma textual e sem comportamento. Então, assim, quando a gente faz um curso de Java e a gente dá nome aos objetos, né,
classes, chamamos de classe, a primeira coisa que a gente implementa com a classe nossa lá é um comportamento, né? É um comportamento. Isso não é assim com os dados. Quando a gente olha para um dado, tem uma tabela no banco de dados, você não imagina que aquele animal que está lá fala. Né? Você pensa num registro mesmo. Nos dados planos são armazenados. Né? Você pensa no caractere, no número, no ponto flutuante, essas coisas. Não como comportamento. Então daí você tira a dimensão do problema. Como que eu faço um objeto agora virar algo que não tem comportamento lá no banco de dados? A nossa mente, ela é preparada para abstrair coisas. E aí o banco, quando a gente abstrai classes objetos no Java, do mundo orientado a objeto, ele não representa nada lá no banco de dados para a gente. E aí a gente teve essa dificuldade dos desenvolvedores associar o mundo orientado a objeto, o paradigma orientado a objeto, com a representação desse objeto no banco de dados. E é por isso que foi criada a primeira especificação lá, chamado JDBC, né? o Java Database Connect de API. Então, JDBC, que hoje nós temos grande parte do nosso produto utiliza o JDBC ainda. Então, a gente conhece bastante, lida com muita proximidade com o JDBC. Então, só que antes disso, não existia nada que fazia essa abstração. Era streaming, a conexão direta ao banco de dados. Então não tinha nada que mapeava a sua consulta para acessar diretamente o banco de dados. Por isso foi criado o JDBC. Então, essa API é que favoreceu a criação de algo que poderia mudar a nossa forma de pensar, mapeamento objeto relacional, e facilitar por causa do JDBC. Então, se não fosse o JDBC, o JPA não existia, né? Ela não existiria, porque a JPA é justamente o encapsulamento do JDBC. Então, ela encapsula o JDBC, ela que controla essa API para nós. Então, apesar desses benefícios que o JDBC inseriu, muitas outras dificuldades vieram juntas, né? Então, beleza. Antes você não conseguia mal acessar o banco de dados de uma maneira padronizada. Por quê? O Java, como ele roda em cima do JVM, subentende que o que está abaixo da sua aplicação, acesso a arquivos, acesso a banco de dados, isso seja controlado pela JVM. Só que tem um negócio abaixo da JVM, vamos pensar assim abaixo, que é o próprio protocolo daquele banco de dados. Então, como que a aplicação Java, seu código feito em Java, vai acessar um banco de dados SQL Server? Como que a sua aplicação Java vai acessar um banco de dados MySQL? Então, por quê? Porque para cada banco de dados existe uma forma de você interagir com ele, um protocolo. E a gente chama isso de driver, né? Então, esse driver de acesso ao banco, ele era um empecilho. Então, esse grande empecilho fez com que o JDBC viesse resolver de maneira extraordinária isso. Então, o que acontece com o JDBC? Cada fabricante de banco de dados, ele provê o seu próprio driver, né? E aí, o driver é que vai encapsular cada forma de fazer um select, de retornar um date, de retornar um campo varchar, e isso para a interface JDBC. Então, o JDBC é uma interface, e aí todos os outros drivers dos bancos implementam essa interface. Beleza. Então, com o JDBC é que favoreceu isso. Então, eu posso criar uma aplicação, o mesmo código SQL, a mesma consulta, a mesma query, que ela vai rodar em todos os bancos de dados. Aí você vai falar, ué, mas isso não é coisa da JPA? Não, isso é coisa da JPA não. Quem criou isso foi o JDBC. Então, a query rodar em mais de um banco de dados, não é a JPA que criou isso já existia com o JDBC. O que acontece é que a JPA ela encapsulou o mapeamento objeto relacional. Então, a partir de uma entidade Java, ele consegue encontrar representatividade no banco de dados para aquilo. Então, assim, comando SQL já existia antes para todos os bancos. Então, o próprio driver é que faz essa tradução para nós, né? Então, beleza. Tá, para solucionar os problemas e tal, diversos frameworks foram criados e ganharam espaço na comunidade.
Um dos mais relevantes foi o Hibernate, que rapidamente se tornou um padrão nos pequenos e grandes projetos. Infelizmente, essas soluções, conhecidas como frameworks ORM, não seguiam nenhum padrão universal e traziam algumas dificuldades, como pouco reaproveitamento do conhecimento de um framework em relação ao outro e impossibilidade de migração entre os frameworks, quando eles possuíam mais funcionalidades que outros, entre outras questões. Imagina só, eu criava meu DAO genérico, o João criava o DAO genérico dele, e aí a pessoal lá da LG criava o DAO genérico deles, e aí quando esse povo começava, tentava fazer a integração entre os sistemas, como era tudo feito via JDBC, não conversava. Então, ou, por exemplo, a LG fez algo muito legal, acontecia muito isso nessa época aqui. Tinha um pessoal, a galera que criou um dos serviços de nota fiscal eletrônica de serviço e disponibilizaram um projeto deles na internet, open source. E aí, se você fosse usar o DAO genérico deles, ele não funciona, ele tinha mais recursos que o seu, ou o contrário acontecia, você tinha mais recursos que o dele. E aí, uma coisa não funcionava em cima do banco de dados do outro. Aí ficava aquele rolo. Então, assim, se eu usava de um, por exemplo, Tomahawk começou a fazer isso, aí abortaram o projeto. Tomahawk é uma comunidade open source que fazia frameworks Java. E tinha lá o DAO genérico deles. Só que aí eles usavam de um jeito, aí na época tinha o MyBats, fazia de outra forma. Ele esperava que tinha um prefixo nas colunas, nas tabelas, não tinha, e aí um não funcionava com o outro e virava aquele rolo. Então, os frameworks ORM criou uma maior bagunça pro nosso trabalho. E aí veio alguns players aí para mudar essa história. Então, os mais conhecidos, existem outros aí que eu não me recordo, tem um tal de TopLink, que eu não consegui nem achar a logo dele para colocar aqui, mas foi bastante usado o TopLink. O Eclipse Link e o Hibernate realmente ganhou o pessoal ficou apaixonado no Hibernate que ele fazia. Então eu lembro quando estava na faculdade, foi lançado o Hibernate 1. Aí no Hibernate 1 a gente começou a estudar ele lá na faculdade ainda, e aí o pessoal falava, nossa, você viu o que o Hibernate faz, cara? E é aquele frisson, todo mundo, você sabe usar Hibernate, aquele negócio assim, absurdo. E aí a gente falou, não, isso é o futuro, né? A gente chegou num patamar agora que criar aplicações com Data Access Object, né, ficou fácil. Então eu não preciso ter mais o meu, o seu, deles. Então eu só implemento um DAO genérico que vai funcionar com Hibernate e acabou. Então a gente criou esse padrão, né? Então, eu falei lá que a Sun lançou em 2006 já, né, o JPA, e todos esses frameworks, implementações da API, JPA, eles fundamentaram na padronização da API e construíram as suas implementações. Então a gente chama isso de providers, né? Então o Hibernate e o Eclipse Link são providers de JPA. E a partir desse momento, os frameworks eles começaram a ganhar fama, a ganhar mercado, e cada um começou a fatiar lá o seu pedaço de utilização no mundo. Então, mas apesar dessas todas as incríveis funcionalidades, faz parte da evolução, né? Muitas delas elas são repetitivas. Então, depois que a gente incorporou o Hibernate, depois de muitos anos, na versão 3 já, a gente incorporou o Hibernate na arquitetura nossa, do produto de treino, a gente percebeu que muita coisa, mesmo sendo dinâmico, né, o mapeamento objeto relacional, o ORM sendo dinâmico, muitas coisas ainda eram repetitivas, códigos duplicados e tal, coisas simples, mas redundantes, né? Por causa da arquitetura que a própria JPA te impõe, né? E aí, onde entra nesse ponto da redundância e da mantenibilidade e da reutilização, é que entra o Spring Data. O Spring Data, ele, na verdade, ele é um ecossistema, né? Então o Spring Data ele é um framework
de acesso a banco de dados, né? Ele encapsula os frameworks de acesso a banco de dados, mas agora não é só relacional mais, né? Então os bancos não relacionais, os NoSQL, né, conhecidos como os NoSQL, eles também fazem parte agora do portfólio do Spring Data. Então, na verdade, o Spring Data JPA, que a gente está falando aqui hoje, ele faz parte de algo muito maior, que é o Spring Data. E o Spring Data, ele tem o objetivo de encapsular todo o acesso a esses bancos de dados aí, e tem mais, né? Não só esse. Então tem bancos ali chave-valor, NoSQL falando, né? De NoSQL chave-valor, tem banco de dados orientado a documentos, banco de dados colunares, que é o caso do Cassandra. Então a gente tem várias implementações de bancos relacionais e não relacionais. Isso dá um poder gigantesco para nós. Por quê? Você consegue ganhar em tempo de desenvolvimento, né? Você não precisa preocupar em implementar, em abstrair tudo isso lá no seu código. Então, a especificação do framework já vai fazer isso para você. A única coisa que você tem que fazer é falar assim, eu vou usar um repositório tal. Então, aí sim, a interface do repositório, por exemplo, do Mongo, ele vai saber como que ele vai lidar com aquele banco de dados NoSQL, que é aquele banco de dados orientado a documentos, que é no caso do Mongo. Então, aí tem várias implementações. Então, dá um meetup desse só para a gente escolher só de um, por exemplo. O Mongo tá na moda, né? Pelo poder dele de crescer verticalmente e horizontalmente. Então, ele escala muito bem. Então, a gente vai começar a usar nos produtos nossos aqui, provavelmente, né, João? Primeiro vai ser o graduação. Isso, tem um projeto aí chamado Graduação, e que o João está trabalhando com eles. Provavelmente a gente vai implementar o Spring Data JPA com o repositório em MongoDB, ou um cache local, ou um banco de dados não canônico, né? Beleza. E o que é importante saber da capacidade do Spring Data. Então, primeira coisa, o Spring Data JPA, ele não é uma outra Java Persistente API. Ele simplesmente especifica a JPA com um padrão Spring. Então, assim, ele usa a própria especificação da JPA e cria a implementação em cima dela. Então, ele não refez, ele não criou nada de novo, na verdade. Então, a JPA, se não me engano, está na versão 2 ou 2.1 da especificação, né, da API. E o Spring Data veio em cima e implementou essa especificação. Existem normas, viu, gente? Essa especificação você vai no site da Oracle, você baixa ela. Eu acho que a JSR é 300, alguma coisa. A JSR especifica como que tem que ser a arquitetura ORM e você pode fazer a sua, se quiser. Então, você pode ter a sua própria implementação da JPA, se você quiser. Então, só seguir lá o manualzinho. Então, operações de criação, remoção, modificação e seleção, conhecidas como CRUD. Ele implementa um conceito chamado de Carry Methods, Method Names, Carry Annotation, Named Carries e ordenação. Alguém pode falar de algumas dessas aqui, se você já trabalhou, desses conceitos? O que seria cada um deles? Para a gente não ficar tão monótono aqui. Daí, cadê o sênior aí? Não? Luiz? Com certeza, né? Porque eles têm Carry Annotation, eu lembro que você põe umas carries, você descreve uma carry lá no começo, você anota ela e lá embaixo você só chama, por exemplo. Uma carry de select de usuários, de alunos inativos. Aí ela já está pronta, você só chama carry prepare, carry alunos inativos. Aí ela já cai lá montada a carry de alunos inativos. Sim. Ordenação normal do banco, mas se eu não me engano tem uma diferença que você pode chamar só pelo atributo, por exemplo, order by, aí você põe lá. Você anota o método e fala o sort que ela tem. Isso, short by, aí você manda quem você quer que ele ordena, aí você não define.
Exatamente. E aí tem uma parada dos carry methods, que você pode criar método no seu repositório, que ele é a própria consulta, e você consegue... a grande vantagem de tudo isso, gente, que eu vejo, é a rastreabilidade. Porque quantas vezes a gente tem dificuldade de localizar uma consulta que está sendo feita? No banco de dados, você fala, caramba, onde está vindo essa consulta? E aí, onde essa consulta é usada? E aí você fica dando Ctrl F, Ctrl F no projeto, você tenta localizar isso. Além de... E às vezes é uma query montada. Isso, exatamente. Você não perde a rastreabilidade. O próprio consumo de memória aumenta, porque as queries são string, né, escritas, ou a JPQL, né? O antigo HQL do Hibernate, mas a gente usa JPQL. E aí a JPQL ela é montada como string, então isso aqui economiza até memória, né? Porque você não vai ficar armazenando string. Beleza, então isso é uma das coisas muito relevantes da gente saber. E como que configura um projeto Java para poder usar a Spring dele? Só isso aqui. Essa dependência, você adiciona no Maven, né? O projeto tem que ser um projeto Maven ou Gradle, tem suporte a Gradle também. E aí você adiciona essa dependência, seu projeto já está com todas as classes, interfaces, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, disponíveis para você usar e conectar em qualquer banco de dados, SQL ou NoSQL, provavelmente tem no mercado. Então a portabilidade é altíssima, né? Você fazer isso em outra linguagem, até no próprio Java. Se você fazer isso, JDBC, tentar fazer isso JDBC sem o Spring, realmente você fala, não, eu tenho que mudar de vida. É muito sofrimento. Então isso agiliza bastante. Isso é porque eu nem mostrei o initializer, né, do Spring. Beleza. Então é comum que em projetos, em sua fase inicial, comecem com operações básicas de criação, remoção, modificação e seleção de objetos, veremos. E nós vamos ver agora a primeira implementação aqui que a gente vai ver. A gente não vai codificar, né, mas vamos deixar um gostinho aí, uma lombrigazinha de vontade de codificar. Eu falei, cara, a gente podia fazer um exemplo lá em sala e tal, mas como a galera não está avisada, está muito em cima, né, trazer notebook e tal, dá para fazer uma coisa legal assim, você gastar 15 minutos e rodar uma API REST já, pôr no ar, inserindo dado, consultando dado, é bacana demais. Então você ganha muito em produtividade. Então, a gente vai fazer um POCzinho aqui. Isso, está muito ruim, né? Ficou pequeno ali. Beleza. Mas, o que seria então essa classe aqui, né? Então, tá dando para ler aí? Tá dando para ler? Pois é. Então, essa classe aqui é a nossa entity, né? Então, assim, quem já trabalhou com JPA aí, sabe que essa classe é um bin, anotado como uma @entity lá, que fala que esse bin, na verdade, é uma entidade relacional do banco de dados. Só que até esse conceito de relacional, a gente tem que começar a parar de falar ele. Por quê? Porque isso vai me deduzir que isso é uma entidade de um banco relacional. E agora não é mais certeza disso. Então, essa é uma entidade persistente. Pronto. Se ela é relacional ou não, isso aí são outros 500. E aí a gente vai perceber aqui que isso aqui já é comum. Então, na JPA, em CRUD, você precisa de usar essas notações aqui no mínimo, para você ter uma entidade que representa uma tabela do banco de dados. Então, no cabeçalho da classe, você coloca o @table lá, né, e fala que essa tabela tem tal nome lá no banco de dados, no modelo físico, né? Então essa tabela tem tal nome, então é utilizada para o @table para definir qual que é o nome da tabela. A entity indica que ela é gerenciada pela JPA, essa entidade, então na hora que a aplicação sobe, o QS Loader sobe, a JPA já captura essa entidade, sabendo que ela é uma representação de algo do banco de dados, um @column para falar que aquela coluna, na verdade, aí é onde entra algo que é opcional, porque o @column, ele só tem necessidade de você usar ele mesmo se o nome da coluna ou alguma característica da coluna é diferente no banco de dados.
não precisa colocar sempre, né? Ela é facultativa. Beleza. O table também, né? E o table, sim, também. Porque aí entra um outro negócio, que é o default esquema, que vai rodar no JPA, que ele vai gerar o nome da tabela de acordo com a versão, inclusive. Dependendo da versão da JPA, ele pode colocar o F maiúsculo da tabela. Então, assim, tem uns comportamentos que você altera isso lá no seu arquivo properties, para ele poder manter um comportamento mais padrão, né, que é manter o nome físico do banco, da tabela, igual ao nome da entidade. Então, @table geralmente a gente usa mais do que o column, mas também é opcional. O entity não. Beleza. A anotação ID, que é o atributo que é configurado para ser ou a chave primária da tabela, na verdade é a chave primária da tabela, ou o ID do documento, no caso do NoSQL. Então, ele é anotado, ele é único na entidade, né? E toda entidade precisa ter isso, porque senão isso é uma falha até de modelagem, precisa ter o @ID. E o generated value, se ele é auto-incrementável, se ele tem um sequence que vai gerar aquilo, se é um tipo auto-incrementável lá do banco de dados. Se ele tem uma trigger, é possível você colocar uma trigger para auto-incrementar, ou uma função para auto-incrementar esse valor. E aqui nessa classe que a gente usou o exemplo de funcionário, nós podemos criar uma outra classe que será responsável agora para pegar essa entidade e persistir ela no banco de dados, porque essa aqui só define quais são os atributos, né? Então, a galera já está tranquila quanto a isso. E a gente precisa criar um DAO, que é uma classe responsável por persistir os dados, acessar os dados dessa entidade lá no banco de dados. Beleza. Isso é com o JPA, né? Então, hoje a JPA faz isso. Então, com a classe... Aí, beleza. O que a gente faz? Ou a gente cria um funcionário repositório JPA, ou um funcionário DAO JPA. Essa nomenclatura aí, cada um usa de um jeito. Beleza. Então, essa classe ela tem um objeto especial aqui chamado Entity Manager. Esse Entity Manager é a especificação do JPA. Ele é o cara que faz a tradução do objeto para o banco de dados. Então, o Entity Manager Factory, e aí a Session Factory, que de fato vai gerar o SQL para poder persistir os dados da entidade funcionário. Então, aí esse cara aqui, que é a implementação de um DAO da entidade funcionário, ele tem o método save, o método findById, o método update e o método delete. Isso aí, básico, muito básico. Mas assim, a gente poderia ter mais uns 20 ali, fazendo operações da entidade funcionário. Beleza. Então tá, só que um sistema para funcionar, só isso aqui não adianta. Eu preciso ter uma interação com o usuário. Ou uma interação com outro sistema, uma API, por exemplo. Então, aí a gente vai e cria uma entidade controller. Então, a gente vai pegar esse controller agora, que vai ficar responsável de implementar essas operações nessa entidade. Beleza, então a gente vai lá e cria. Beleza, isso aqui, como a gente precisa, o nosso assunto é Spring Data JPA. Se a gente for falar só de serviços e camadas de serviço, aí eu tenho que falar de controller. Nosso foco não é esse, né? Mas para ilustrar, eu criei essa classezinha lá, funcionário controller. Ele tem o nosso DAO aqui, nosso funcionário repositório JPA, que ele é auto-injetado pelo Spring, pela injeção de dependência do Spring, e criei algumas operações públicas da nossa APIzinha aqui, que ela vai fazer o salvar funcionário, vai remover o funcionário, vai atualizar o funcionário e vai buscar por ID o funcionário. Então, analogamente, né? Então, buscar por ID, ele chama o findById. Então, atualizar chama o update, lá do nosso DAO, né? O remover chama o remove do nosso DAO. E o salvar chama o save do nosso DAO. Beleza. Então, não vamos entrar no mérito aqui agora. Esse REST controller. Isso aqui é um REST controller. Beleza. Então, eu criei lá a nossa entidade, criei o nosso DAO com todos esses métodos e criei o nosso controller para interagir com o nosso usuário. Beleza.
vocês perceberam lá o código que a gente teve que codificar na mão aqui lá, né? Beleza. O Spring Data, a JPA, utiliza diversos padrões de projeto internamente, e um deles é o próprio repositório, aquele que a gente acabou de ver. Então, quando a gente vem aqui, ó, esse cara o nosso funcionário repositório JPA, ele está implementando o próprio repositório, só que você não está vendo nada demais nessa classe, né? Então, o Entity Manager, ele criou vários métodos, mas isso é um pattern chamado repositório. Né? Quando a gente vai lá nos design patterns do JPA, ele é um repositório. Por isso que tem esse nome na classe. Beleza. Ele permite fazer a persistência dos dados de forma simples e intuitiva. Alguém teve dúvida do que estava fazendo? Não, né? É bem intuitivo mesmo. Beleza. Para que seja possível fazer tal operação de persistência de dados, o Spring Data JPA contém diversas interfaces. Uma interface é a repositório, parecido com o JPA, um CRUD repositório, um Page and Sorting repositório e JPA repositório. Agora, o que esses caras têm de diferença um do outro? Beleza. O repositório, aquilo que a gente acabou de ver, é uma interface de marcação para indicar que a classe é um repositório gerenciado pelo Spring. E ela é usada internamente por outras interfaces do próprio Spring e dificilmente será necessário implementá-la diretamente. Então, aquilo que a gente viu lá no funcionário repositório, é possível a gente apenas anotar aquela classe como um repositório do Spring e aqueles métodos lá, save, find by id e tal, somem. Tudo aquilo lá some, não tem necessidade mais. Beleza. Só que o Spring não parou por aí. O Spring percebeu que a necessidade de mercado, o Spring Data, né, percebeu que a necessidade de mercado é muito comum você iniciar um projeto e esse projeto ele ter operações básicas, né, cadastros. Né? Assim, quando a gente vai lá no ZillaWeb criar um cadastro, por exemplo, quem adora criar um cadastro no ZillaWeb aqui? Eu nem lembro qual foi o último que eu criei, faz muitos anos. Eu já criei muito. Então, eu já criei alguns também lá. Realmente você pensa assim, então, deixa eu fazer isso aqui amanhã, 8 horas da manhã, quando eu chegar, sentar aqui, eu vou botar quente. Por quê? Porque você gasta um certo tempo. Incluir, alterar, excluir. Exatamente, né? Então, você tem que implementar um a um esses métodos. SQL por SQL. Aí o que a gente faz? A gente vai pegar uma outra entidade, já está parecida com aquela, copia ela, clona ela, e dá um replace lá nas coisas. E assim, cada uma que a gente faz fica melhor do que a anterior que a gente fez. É sempre assim, né? Cada uma, não, aí você vê alguma coisinha que você faz de melhor. Aí você fala, nossa, isso aqui ficou melhor assim, né? Aí você vai melhorando. Beleza. Então aí o Spring Data criou essa interface chamada CRUD repositório. Como o próprio nome já diz, essa interface ela já implementa todos os métodos de update, delete, consultar e tal, para a gente não ter que nem criar o nosso DAO genérico, implementar aqueles métodos do jeito que a gente viu aqui. Ó. Então, é isso aqui mesmo. Então, todos esses métodos aqui, ó, eles são descartáveis. Só que aqui pegou um exemplo muito simples, né? Mas assim, é normal você ter uma classe de persistência que tem 20 métodos. Então, aqui você poderia simplesmente abstrair tudo isso, né, e simplificar, tendo 2, 3, 4. Então, caso tenha um problema específico. Então, esse é o CRUD repositório. E aí, a gente às vezes tem alguns métodos lá que a gente precisa, por exemplo, fazer paginação e ordenação. Quantas vezes eu já fiz isso aqui? Lá na minha camada REST já, usando um REST. Na nossa versão do Spring não tem essa interface. A gente usa o 3.2, na arquitetura do trainer, eu uso o 3.2, não tem essa interface. Já tive que fazer isso aqui algumas vezes, na mão. Então, assim, quando a gente vai consultar, já trazer o dado paginado, já para o REST prontinho, sendo que já está pronta com o Spring Data, né? Então, não precisaria. Mas isso faz parte da evolução mesmo. E o JPA repositório, que é uma interface que é dos métodos da interface, dessa mesma interface, e é uma extensão específica para o JPA. É quem não pode ou não quer
usar o Spring Data, aí você usa o JPA Repository, que é compatível com a especificação da JPA mesmo. Beleza, agora vamos implementar um CRUD, o nosso CRUD, reaproveitar as classes que a gente fez lá, né? E vamos trocar a parte do JPA para um Spring Data JPA. Então, a gente vai lá no nosso funcionário repositório Spring Data JPA e faz assim, extend CRUD repositório funcionário. Pronto. Tudo aqui lá virou isso. Virou só isso. Então, tá pronto. Você não teve que fazer nada. E aí, beleza. Ainda tem como você pensa, você está pensando numa entidade, né? Funcionário. Mas aí seu sistema tem 300 entidades. Tem 300 tabelas, no mínimo, no banco de dados. O sistema, tamanho do nosso, tem mais ou menos isso. E aí pensa, você tem 300 caras desse aqui. Também não precisa. Você vai lá e cria um DAO genérico, né? Que implementa um objeto genérico aqui, e aí fica sendo um só. E aí todas as suas entidades, com todos esses métodos de CRUD já estão prontos. E uma classe só. Você não precisa ter 300. Então essa interface executa a mesma coisa que a anterior. Só que como você viu, não foi necessário escrever nenhum método. Eu só declarei a interface e estendi. Só isso. E aí não foi necessário mais implementar nenhuma linha de código a mais. Essa é a primeira facilidade que ganhamos quando optamos pelo Spring Data JPA. Então a interface CRUD repositório já oferece 11 métodos diferentes, que seja possível executar diversas combinações de CRUD. Enquanto a classe funcionário repositório JPA possui apenas 4 escritos por nós mesmos. Então eu já ganho 7 a mais só de usar de brinde. Beleza. Então o que nós fizemos? A gente veio aqui, ó, esse cara aqui, só mantive até o mesmo nome, troquei apenas o tipo da interface. Os outros métodos do REST continuam iguaizinhos, não precisou mexer em nada. Então só troquei o aqui, ó, só mexi aqui, ó, troquei só o tipo, já estava funcionando já com o nosso funcionário repositório Spring Data JPA. Então é um poder gigantesco, né, que a gente ganha com isso. Então nessa brincadeira a gente percebe que o Spring Data ele tem muito mais a nos oferecer, só basta a gente querer focar no negócio, né? É aquela história, fala assim, que a gente tem que sempre buscar. Por que eu vou reinventar a roda? Né? Então, a gente não tem que reinventar a roda. Lógico que alguns desafios vão aparecer aqui, que não apareceram antes, vão. Só que aí sim eu foco nesses problemas. Eu tento resolver esses problemas novos que surgiram, mas nisso aqui eu não tenho que mexer mais. Então, o nosso objetivo aqui hoje é simplesmente ver essas diferenças da JPA, o Spring Data JPA, que apesar do nome ser parecido, mas muda muita coisa. E esses patterns que a gente falou aqui, eu recomendo cada um de nós aqui ver como é que funciona cada um, fazer um exemplo, né? Fazer um exemplo, quem tem vontade de programar e tal, desenvolver, fazer um exemplo usando cada um deles, ver os benefícios, os prós e contras, e principalmente, como isso já está resolvido, a gente pode focar em outras coisas que são mais desafiadoras. Por exemplo, por que eu não posso usar isso com um banco de dados NoSQL, por exemplo, chave-valor igual Redis? Qual o poder que me dá poder fazer isso? Eu posso fazer experimentos. Por quê? Porque eu não preciso preocupar mais em como eu vou acessar o meu dado. Né? É tão fácil mudar que eu posso fazer experimentos mais loucos que eu posso imaginar. Então, por exemplo, o João vai começar um projeto novo, beleza. Se eu criar, então, um serviço de fila que pega todos os meus dados que está chegando, que o usuário está postando, armazeno no Redis local e depois a própria fila do Redis ou de outra mensageria, uma Apache Kafka, por exemplo, manda persistir lá no banco de dados do treino, por exemplo, o banco de dados do Zillion, né? Através de outra API. Então a gente consegue fazer coisas que a gente não gastaria muito tempo para fazer isso.
se não fosse usando um framework tipo Spring Data. Então a gente foca só no serviço que a gente tem que desenvolver e esquece da complexidade por trás da implementação de cada banco de dados relacional ou não relacional. Beleza. Então a gente, no próximo etapa nossa, a gente vai explodir mais isso aqui, vamos ver o poder que a gente ganha. Não vou prometer, mas vou tentar trazer um case real que a gente pega aquele SQL cabuloso e usa o Query Methods, por exemplo, para substituir, que sem perda de performance, né? Vamos ver se dá para a gente fazer uma comparação. Mesmo que seja no slide, mas eu vou tentar trazer isso para a gente. Beleza? Uma ideia que eu te dou, faz um crudezinho básico, deixa uma query pronta lá, comentada lá, mostrando, e uma query já feita. Sim, é isso que eu ia fazer. O problema é isso que eu ia fazer mesmo. Fica bem legal, você só de ver, você já tem uma diferença bem... Show de bola. Valeu. E é isso, gente. Exatamente. Tá aí a referência do Spring Data. Fica aí nesse... Não tem segredo para ninguém, né? Digitar de Spring Data, provavelmente no Google, um dos primeiros resultados é esse link. E aí foi onde eu me baseei pra gente conversar aqui hoje. E é isso aí, pessoal. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, hoje foi bem rápido, bem sucinto, mas aguarde cena nos próximos capítulos aí, conto com a presença de todos.